Gestão. Nós vamos falar nesse momento sobre gestão para que venhamos ter uma vida livre e abundante. Então é importante que você nos acompanhe. A partir de agora, já comente, compartilhe, curta. Você que está nos acompanhando aqui, nós estamos ao vivo aqui, também pela plataforma do Kawai, e também essa transmissão aqui, também pelo YouTube. Como antes, eu vou estar aqui me reportando, aqui tanto aqui pelo YouTube, como você pelo Kawai, porque eu vou estar olhando aqui, nós estamos ao vivo, aqui nessas duas plataformas, para estar agregando valor e conhecimento para a sua vida a partir de agora. Então nós vamos falar sobre gestão, que é um ponto muito importante para nós observarmos. Por que muitas vezes a nossa vida ela não rompe? Lutamos e não saímos do lugar, Queremos algo que desejamos e não alcançamos. É por falta de oração? É por falta de obediência a Deus? É por falta de congregar e assim por diante? Então nós vamos ver a partir de agora, então, alguns princípios que nós temos que observar, e principalmente os princípios do reino. Então fique comigo até o final, você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, e neste momento eu quero aqui compartilhar com você princípios poderosos de gestão e liderança, para que você avance, cresça na sua vida, tanto ministerial como profissional, em todas as áreas. A gestão, ela pode e deve ser aplicada na sua vida. O que é gestão? Gestão é administração. Gestão é o gerenciamento. Como que nós desenvolvemos gestão? A gestão ela é desenvolvida para que você venha gerenciar, olha só, equipamento, objetos, instalações, pessoas e ambiente. Então, a gestão ela é aplicada nesses 5 aspectos. E é sobre este assunto que nós vamos estar falando. E você vai se identificar com alguns deles a partir de agora. E você pode fazer melhorias e regularizar para que você avance e cresça na sua vida profissional, na sua vida ministerial, no seu corpo físico, e em todos os aspectos você vai melhorar e você vai avançar, você vai ter o corpo que você deseja, você vai ter a promoção que você deseja, a casa que você tanto almeja para a sua vida. Aquilo que você quer para a sua vida, você vai alcançar através da gestão. Então, gestão é muito importante que nós entendamos para que nós venhamos aplicar nas nossas vidas. E eu vou trazer aqui essa aula para nós, baseado nas Escrituras Sagradas, porque tem muitas pessoas que mesmo nascendo no berço evangélico, mesmo estando dentro de uma comunidade, mesmo estando, tem pessoas que ele pode ser pastor, ele é um obreiro, é uma pessoa que está na casa do Senhor há muito tempo e ainda não tem onde morar. Ainda não tem, vive mendigando o tempo todo. E como que sair dessa situação? Então, esses princípios que nós vamos estar abordando a partir de agora, vai mudar de uma forma literal a sua vida. Porque este conteúdo que eu vou trazer para você aqui é um conteúdo que poderia ser pago, mas eu quero que está abençoando a sua vida, como eu tenho sido abençoado,
para que você aplique na sua vida, para que você tenha melhor relacionamento, para que você desenvolva na sua área de trabalho, para que você desenvolva na sua empresa, na sua igreja, na sua escola, na sua universidade, e que você comece a melhorar em muitos aspectos. E se você aplicar isso na sua vida, você vai ter esse crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. E isto vai te ajudar se você aplicar os princípios que nós vamos estudar a partir de agora. Por quê? Uma gestão, ela vai trazer uma melhoria, quase que automático para a sua vida. Porque você vai ter mínimo esforço para conquistar as coisas, para conquistar aquilo que você almeja para a sua vida. O seu esforço, ele vai diminuir através da sua gestão. Porque uma má gestão, ela vai trazer prejuízo para a sua vida, uma má gestão. Então nós temos que aprender a ser bons gestores, gestores do tempo, de recursos, de objetos, de instalações, de pessoas, de ambiente, para que nós venhamos ter uma transformação e uma mudança e uma vida abundante nas nossas vidas. Observe bem, não se esqueça já de estar comentando, compartilhando com mais pessoas, para que mais pessoas entrem. Já temos aí 376 pessoas conosco. E isso vai abençoar ricamente a sua vida, se você aplicar tudo que nós vamos estar abordando a partir de agora. Eu quero aqui estar já lendo um texto com você, que se encontra na Bíblia Sagrada. Eu quero aqui estar lendo com você um texto bíblico. Pegue aí a sua Bíblia, se você estiver próximo à sua Bíblia. Se não, pegue um papel, o seu bloco de nota, para que você faça algumas anotações, que eu tenho certeza que vai mudar de forma radical a sua vida. Então, quero aqui estar lendo um texto com você, para nós darmos início esse nosso conteúdo a partir de agora. Observe bem. No capítulo 2 de Gênesis, diz assim, capítulo 2 e o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Olha só, tem um porquê. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia um homem para lavrar o solo. Olha só, Deus estava com um problema aqui, e ele precisava resolver esta questão. E qual era essa questão? Ele precisava de um gerente para administrar aquilo que ele estava criando. Então, o que nós vemos aqui no texto? Então, Deus parou ali a sua criação e ele observou. Ou seja, então já anote aí, nada cresce e evolui sem uma boa gestão. Se na sua vida as coisas não estão andando, se o seu ministério não está fluindo, se na sua igreja os membros estão apenas diminuindo cada vez mais, o problema está na sua gestão. O problema está na sua gestão. Porque está havendo uma má gestão. Então, quando nós observamos que uma boa gestão, ela vai resolver 98% dos seus problemas. Você pode ser uma pessoa que ora, que jejuma, que se consagra, mas não está vendo resultado. O problema não está nas suas orações, no seu sacrifício e no seu jejum. O problema está na sua gestão. Está na nossa gestão.
Porque nós vemos aqui no texto, no capítulo 2, o versículo de número 5, que Deus, ele fez a terra, mas ele precisava de um gerente para administrar. O que é gestão? Gestão é trabalho. E a maioria das pessoas, elas têm ódio e elas têm pavor de trabalhar. Elas não gostam de se levantar pela segunda-feira, em vez de elas serem agradecidas, elas amaldiçoam o próprio dia, porque elas têm que se levantar para ir para o seu trabalho. E elas não querem fazer isso. E muitas delas ainda chegam atrasadas no seu trabalho. E quando chega no seu trabalho, elas não executam um bom trabalho, porque elas ficam de papo, de conversinha com os seus amigos, com os seus colegas, e elas não avançam, não ganham a promoção, porque elas não obtêm o recurso do seu trabalho, porque não estão executando um bom trabalho. Observe bem, agora quando nós falamos aqui dessa gestão, porque Deus, ele precisava resolver essa questão. Então, se você que está nos acompanhando, você está diante de uma congregação, você está diante de uma empresa, você está diante de um departamento, você está diante de uma gerência de qualquer departamento, instalações, o crescimento e o desenvolvimento nessa instalação, ela vai depender de você. Porque se você tiver uma boa gestão, a sua área de gerência, ela vai crescer e automaticamente você vai ser promovido. Você vai ser promovido. Eu estava falando até com a minha esposa sobre esse assunto, porque eu tenho essa experiência na minha vida. Por que eu falo sobre isso? Eu tenho essa experiência na minha vida. Porque quando eu chego em uma empresa, se eu vou trabalhar em uma empresa, eu vou prestar um serviço por muito tempo, dentro de 3 meses, olha só, 90 dias é um tempo suficiente para que o meu salário ele aumente. Sem mudar de departamento. Como que isso acontece? Simples. É você ter uma gestão, você chegar no horário, no seu trabalho, chegar antecipado, você prestar o seu trabalho, se esforçar no seu trabalho, porque a maioria das pessoas estão em um cargo anos e anos e não muda, e o seu salário não muda. É por quê? E quando tem uma redução na empresa em que elas estejam trabalhando, o empresário, aquele que está sob esse comando, ele vai dar graças a Deus que chegou nesse momento, que é o dia dele mandar você para casa. Porque ele já estava querendo isso há muito tempo, porque não tem a gestão, chega atrasado, não executa o trabalho direito, fica de papo com os colegas do trabalho, em vez de executar o trabalho. Então, isso é muito importante que você observe a questão da gestão. O que Deus estava dizendo aqui? Ele estava precisando de alguém para gerenciar a terra. Então, só logo depois de Deus ter feito o homem, olha só, agora observe bem aqui. Depois de Deus ter feito o homem, aí sim, ele começou o processo do jardim. Leia comigo o versículo 8, que diz assim, no capítulo de número 5, 2 de Gênesis, diz assim, ó, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que formou. Para quê? Ele colocou o homem que ele formou. Para quê? Para lavrar a terra. Ele colocou o homem para lavrar a terra. Então Deus fez o jardim, colocou o homem para administrar aquilo que ele tinha feito. Aleluia! Para ele administrar aquilo que ele tinha feito. Então o que Deus fez? Ele deu essa ordenança para o homem.
E dentro desse processo aqui, observe bem, olhe só como que isso é importante. Olha, leia comigo o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Olha só o que diz o texto. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aleluia. Para cultivar e guardar. Então veja bem, Deus, ele fez o jardim, colocou o homem para cultivar, para trabalhar, cuidando. Por quê? Muitas pessoas, elas estão vendendo para você, para muitas pessoas, é que elas não precisam trabalhar, que elas não precisam ter esforço. E muitas pessoas estão comprando essas ideias de muitas pessoas, porque elas acham que elas vão mudar de vida, enriquecer, ter crescimento, sem fazer esforço. E isso não é uma verdade. Então a primeira coisa que Deus deu para o homem não foi uma mulher, foi um trabalho. Ele deu para o homem um trabalho. E depois, observe bem, ele deu para o homem um trabalho. E só depois que ele formou a mulher. E só depois que ele formou a mulher. Depois dele ter feito o jardim, colocado o homem, porque ele viu, depois do momento que o homem ele tem essa administração, ele vai saber administrar o seu relacionamento. Ele vai saber administrar a sua casa, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, que o homem que seja bom, que o homem seja esposo de uma só mulher, que administre bem a sua casa, olha só, que gerencie bem a sua casa, os seus filhos, olha só, os seus filhos. Então está dizendo que ele tem que gerenciar bem a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, né? Então, observe bem o princípio de Deus. O princípio, quando Deus criou o homem, não foi para que ele ficasse em oração. Foi para que ele fizesse gerenciar os recursos de Deus. Aleluia. Para que ele gerenciasse os recursos de Deus. Porque a chave do crescimento, anote bem aí, a chave do crescimento está na gestão. A chave do crescimento está na gestão. A chave do crescimento está na gestão. Porque uma má gestão, ela vai trazer sérios prejuízos. Ela vai trazer sérios prejuízos. Porque nós temos que aprender a gerenciar recursos. Esses recursos que nós gerenciamos vai nos levar para outro patamar. Porque o que Deus estava fazendo? Deus, ele protege o próprio recurso dele. Por que muitas vezes a pessoa ora, pedindo as coisas e não acontece? Porque ela não tem a capacidade de receber. Ela não tem a capacidade de receber. E se ela for receber, vai destruí-la. Então, se você não consegue administrar o pouco que Deus te deu, como que vai administrar o muito que Ele dá? É isso que Ele está falando. Porque a pessoa não consegue administrar os recursos. Porque quando ele não administra o recurso, o próprio Deus se encarrega de reter. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás. O próprio Deus, ele retém, porque às vezes nós não temos essa capacidade de administrar aquilo que nós pedimos para que ele coloque em nossas mãos. É esse recurso. Porque a má gestão, ela não vai permitir o crescimento. Uma má gestão não permite o crescimento. Não tem como crescer se eu não souber, não tiver uma boa gestão. Esses são os princípios muito importantes. Porque se não há uma boa gestão, então, olha só,
muitas vezes Deus não vai responder a sua oração, porque você não consegue ter gestão. Então não vai ter resposta nas suas orações. Porque tem muitas pessoas, eu tenho visto, que tem muitos, principalmente pastores, líderes, pessoas, empresários, microempreendedor, que às vezes ele fica se arrastando e não avança. Por quê? Uma coisa que eu tenho observado, uma má gestão. Você vai olhar para o banheiro, para a casa dele, as coisas dele, é tudo bagunçado. Olha no carro dele, o carro anda sujo, está cheio de coisa dentro. É uma bagunça, é uma zona. Vai procurar uma coisa, quase não acha dentro do carro dele, porque tem várias coisas lá dentro. Então observe bem, uma má gestão, ela retém a bênção da oração pedida. Isso é muito importante, porque muitas vezes a sua oração, ela não vai ser respondida por causa da má gestão. Porque não tem como Deus te confiar e nos confiar algo a mais se nós não estamos dando conta de administrar ou gerenciar o pouco que Ele já tem colocado sobre nossas mãos. Não estamos tendo essa capacidade e queremos mais. Queremos crescimento, queremos abundância. E não estamos dando conta de administrar aquilo que Ele nos dá. Então, anote bem esse princípio. A chave para o crescimento é uma gestão. E o que é gestão? É trabalho. A gestão é trabalho. Por quê? Observe bem. Porque uma má gestão, ela vai destruir. Uma má gestão, ela destrói. Porque tem muitas pessoas que quando uma coisa ela está crescendo, na hora que ela põe a mão, as coisas começam a decair. É só ela pôr a mão, as coisas começam a diminuir, a escoar. É só ela colocar a mão. Por que isso? É uma má gestão. Essa má gestão, ela vai estar destruindo. E muitas vezes, observe bem, milagre, olha só, observe bem, milagre destrói a gestão. Por que milagre destrói a gestão? Porque tem muitas pessoas pedindo milagre financeiro, pedindo milagre de uma porta aberta, pedindo milagre de uma cura. Por que eles fazem isso? Porque são preguiçosos e não querem trabalhar. Eles não fazem a gestão necessária e por isso eles têm esse prejuízo nas suas vidas, por falta de gestão. A saúde, ele vai complicando a sua saúde, não cresce, ele não cresce, porque nós sabemos que Deus ele é poderoso, mas Deus, ele não apoia pessoas preguiçosas. Porque quem anda muito em busca de milagre, em outros aspectos de crescimento, de riqueza, é pessoas que não têm essa gestão. Não tem essa gestão. O próprio Jesus chamou os fariseus de adúltero porque eles pediam um milagre. Eles pediram um milagre. Senhor, mostra um milagre, um sinal. E o próprio Jesus diz, adúlteros. Os adúlteros é que andam atrás de milagre. Porque eles estão adulterando aquilo que Deus fez, que é o trabalho, e essa gestão, e eles não estão gerindo, e querem que Deus faça um milagre. E eles querem que Deus faça um milagre, que Deus traga o crescimento. Você pode ler Mateus capítulo 12, versículo 29. Onde o próprio Jesus diz, vocês são adúlteros que vêm aqui em busca de milagre. Para o crescimento, para a abundância na vida. É trabalhar. Então as pessoas eles querem as coisas automaticamente, sem ter essa gestão, essa busca, esse gerenciamento. Então um gerenciamento, o que é uma gestão? Uma gestão
é um gerenciamento correto. É quando você gerencia de forma correta os recursos alheios. Você gerencia de forma correta os recursos alheios. Porque quando nós gerenciamos os recursos alheios de forma correta, Deus vai nos colocar sobre os nossos próprios recursos. Ele vai começar a estar nos dando recursos para que nós possamos administrar. Então, o que é gerenciamento? Número 1, gerenciamento é administração de recursos. O que é gerenciamento? Gerenciamento é administração, um gerenciamento correto de recursos alheios. É um gerenciamento correto de recursos alheios. Isso é gestão. O que é gestão? Gestão é administração de recursos alheios para o fim desejado. É administração de recursos alheios para o fim desejado, a qual ele delegou você para fazer. Porque tem muitas pessoas, principalmente pastores, que eles querem crescimento, querem abundância financeira, apenas orando e jejuando. E eles não conseguem administrar aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, que é pessoas, recursos, equipamento, instalações. Eles não conseguem gerir e gerenciar isso. Você pode vai lá, por exemplo, você vai lá no banheiro, você vê a porta está arrebentada, falta papel higiênico, o vaso está quebrado, a torneira, as paredes estão manchadas, a luz está queimada. Então você vê isso. Então quando não tem esse gerenciamento, Deus não vai confiar. Ele não consegue gerenciar o recurso, as pessoas que estão em volta dele. Ele não consegue fazer uma visita. Ele não consegue nem mandar uma mensagem no WhatsApp para os seus membros. Ele não consegue. E sendo que tem meios de você mandar mensagens automáticas para 250 pessoas de uma vez só pelo WhatsApp. Então, como que isso funciona? Então, as pessoas não estão. Então, muitos, você que é pastor, missionário, seja qual o seu grau que você está me acompanhando agora, então não é desculpa para você não ter um acompanhamento sobre a sua liderança. Então, se ainda não tem esse acompanhamento, não tem ainda esse gerenciamento, então ele não vai te confiar mais pessoas. A sua oração não vai ser atendida. Ah, Senhor, envia mais pessoas, eu preciso de mais pessoas. Se a pessoa não está dando conta de gerenciar nem aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Então é muito importante que você observe. Entenda a respeito disso. Pode deixar fechado o coração. Aí, observe bem. Falando aqui com a minha esposa a respeito da janela, porque aqui entra um barulho, as pessoas lá fora. Observe bem, continuando aqui. Sobre o gerenciamento. Então, tem muitas pessoas que elas não estão gerenciando os recursos das pessoas, que são muitas vezes o tempo das pessoas, os dízimos, as ofertas, aquilo que as pessoas estão colocando sobre as suas mãos, eles não têm não estão conseguindo fazer essa administração. Então, que é o fim desejado. E isso vale para uma empresa, se você está dentro do departamento, se você é pago para fazer aquilo, você tem que gerenciar de forma que vai trazer benefício para aquele que lhe confiou. E se você está dentro de uma empresa, você tem que trazer resultado para aqueles que estão te pagando. E se você está dentro de uma determinada congregação, você tem que trazer resultado para Deus que te confiou aquelas pessoas, aquele recurso, aquele tempo, aquele local, aqueles equipamentos. Então é responsabilidade sua e não de Deus fazer com que o que está na sua mão prospere. Louvado seja o nome do Senhor.
Então tem muitas pessoas esperando que Deus faça as coisas para ele, sendo que ele fez você para resolver esse problema para Deus, que é a administração e gerenciamento e gestão daquilo que ele te confiou. Então observe bem, é muito importante, olha só, porque Deus ele não vai dar mais do que a sua capacidade de gerenciamento. Ele não vai te dar mais do que a sua capacidade de gerenciamento. Anote bem, Deus não vai dar a você mais do que a sua capacidade de gerenciamento. O que muitas vezes vai acontecer é que ele vai te tirar de onde você está, porque você não está dando conta de gerenciamento. Muitas vezes pessoas estão desempregadas, sem trabalho, não é por falta de emprego, é por falta de gerenciamento, porque onde ele está, ele não conseguiu gerir direito. Olha só, isso é muito importante que você se atente. Então, voltando aqui para o texto, Deus, ele fez o jardim e colocou o homem no jardim. Ele colocou o homem no jardim. E ele colocando esse homem no jardim, para que ele viesse gerir e administrar. Então, conforme a minha capacidade de gerenciamento vai aumentando, Deus também vai aumentando. O próprio Jesus disse assim, que até aquele que não tem será tirado e ele vai dar para aquele que tem. Olha só, porque muitas vezes Deus, ele confia algo na sua e nas nossas mãos e nós não sabemos administrar e ele vai tirar e colocar na mão de outra pessoa que vai gerir o recurso para ele. É esse caos que está acontecendo na vida de muitas pessoas, de elas não avançar na vida. Isso é muito importante, porque o recurso de alguém que está, por exemplo, se você mora de aluguel, numa casa alugada, e você não cuida dos bens alheios, nunca ele vai te confiar um bem próprio seu. Então a prova para você mudar de patamar, sair do alheio para aquilo que Deus te colocar, é quando você consegue gerir ou gerenciar aonde você está. Ele só vai te colocar numa casa própria sua quando você consegue cuidar da casa que você está morando hoje. Porque tem muitas pessoas, se você for lá na casa dele, o vaso está quebrado, a pia está quebrada, a descarga não dá, a porta não está emperrando, a goteira está caindo o tempo todo, as paredes estão tudo manchadas. Então, é uma destruição total. E muitas vezes ele ainda vai culpar, e ainda vai colocar responsabilidade no proprietário, para regularizar aquilo para ele. Porque ele acha que se ele fizer algum investimento de 10 ou 20 reais, ele acha que ele está perdendo. Ele vai colocar na responsabilidade do próprio proprietário da casa, porque ele não pode fazer uma pintura simples, ele não pode arrumar um banheiro, ele não pode arrumar uma porta, uma fechadura, porque para ele é uma perda de tempo. Olha só, quando Deus souber que você está gerindo de forma adequada, ele vai te confiar aquilo que você não tem. Ele vai te confiar, porque você está sendo fiel no alheio. E ele vai te entregar. Porque se nós não tivermos esse gerenciamento, ele vai tomar, ou aliás, ele não vai dar, porque ele está protegendo, em vez dele colocar nas suas mãos, ele vai colocar na mão de outra pessoa que consegue gerir e até mesmo multiplicar. Então, observe bem. O que é o gerenciamento? O gerenciamento é a forma de maximizar os recursos. O que é um gerenciamento? É fazer muito com pouco. O gerenciamento é fazer muito com pouco. Isso é uma economia.
É economia. O que é a economia? É quando você pega um pouco e você faz com que ele aumente. E como que você vai fazer isso? Através de gerenciamento. Porque principalmente no Brasil, o nosso caos maior no Brasil, olha só, de fome, que nós temos aí mais de 16 milhões de pessoas que passam fome, que estão aí desempregadas. A questão não é falta de comida, é o desperdício. Porque a maioria das pessoas, principalmente os brasileiros, ele desperdiça as coisas. Eles desperdiçam comida. Eles compram o que não deve. Então, por que isso acontece? Olha só como que isso é importante. Porque não está conseguindo maximizar o recurso que está na sua mão. É aumentar o recurso. Por exemplo, se você é empregado, como que você está administrando o seu tempo? Porque o segredo do sucesso é você ter o seu emprego, mas você desenvolver um trabalho. É você desenvolver um trabalho. Não é ficar confiando, porque o seu emprego, ele é temporário. Mas o seu trabalho, ele é aquele que um dia vai manter a sua vida, a qual você não se aposenta dele. Esse será o seu trabalho. O propósito, aquilo que Deus te confiou para você executar enquanto vida você tiver. Agora eu pergunto, você está desenvolvendo esse trabalho? Quando você sai do seu emprego, você vai desenvolver o seu trabalho? Então, muitas pessoas, quando elas saem do seu emprego, alguns entram 7 horas da manhã e saem 5 horas da tarde. Observe bem. Então, das 5 às 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem ainda quase 6 horas para desenvolver o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Então, como que você vai fazer isso? Então, a partir de agora, você vai ter que fazer a sua própria faculdade em casa. Como que você vai fazer? Você vai desenvolver o seu trabalho. O que é? Você precisa fazer curso, você precisa ler livro, você precisa, então, você tem que deixar Netflix, você vai ter que deixar a sua TV, você vai ter que começar a mergulhar naquilo que você quer desenvolver, seja qual for a área. Porque vai chegar um dia que seu próprio trabalho vai substituir o seu emprego. O seu emprego, ele é temporário. O emprego, ele é temporário. Então, tem muitas pessoas que estão morrendo porque lá no seu emprego você está adoecendo. E fica confiando, acha no direito de sair do seu emprego, pegar o mínimo que você tem e você vai depositar ele lá no bar, vai depositar ele numa boate, vai depositar ele numa farmácia, vai depositar ele em muitos cantos, menos no lugar certo. É por isso que muitas pessoas não avançam. Então, a partir de agora, desenvolva o seu trabalho. Tenha um emprego. E coloque na sua mente, o emprego ele é temporário. Você tem que desenvolver um trabalho. Qual é esse trabalho? Porque muitas pessoas, qual é o seu trabalho? É fazer bolo? Por que você não chega do seu trabalho e vai desenvolver fazer bolo? Tem um forno parado na sua casa? Comece a trabalhar no forno. Tem um computador, um celular? Comece a trabalhar no seu celular. Por exemplo, essa plataforma do Kawaii aqui, é uma coisa muito maravilhosa. A plataforma do YouTube, comece a criar equity. O que é equity? É você começar a anunciar aquilo que você faz, mesmo que no momento você não esteja ganhando. Porque em nenhuma dessas plataformas você entra ganhando. É no decorrer do tempo. Nós chamamos isso de equity. Você está fazendo um investimento no seu trabalho. Você está fazendo live, você está postando vídeo, você está tocando na vida das pessoas. E isso eu chamo de trabalho. Agora, enquanto muitas pessoas estão apenas assistindo o que os outros estão fazendo
E muitas vezes as pessoas estão assistindo e não pegam aquilo que... Eu vou dar uma lição muito importante para você. Se você estiver anotando o que eu estou falando aqui, acabando essa live aqui, você já faz outra live falando do que você aprendeu aqui. Muito simples. A forma muito rápida de você aprender as coisas é essa. É começar a praticar o que você aprendeu. Pegou o que eu falando aqui, anote, e terminar aqui, faça a sua live e já começa a falar a mesma coisa. Não precisa dizer de onde que você tirou, não precisa você estar dizendo a fonte. Apenas coloque, fale para a vida das pessoas. Porque você está colocando em prática, e quando você coloca em prática, o seu grau de aprendizagem, ele vai se multiplicando e você vai se desenvolvendo cada vez mais. Não fica só apenas assistindo, aplica. Aplica lá no seu trabalho, chega no seu trabalho amanhã e trabalhe só, sinto muito, eu estou na hora do meu horário de trabalho, eu vou ter que executar o meu trabalho. Execute o seu trabalho com excelência. O apóstolo Pedro diz assim, faça como que você está fazendo para Deus. Então execute o seu trabalho com excelência, porque você vai ser recompensado. Por que eu digo isso? Porque eu tenho praticado isso na minha vida e eu tenho colhido os resultados. Colhido os resultados. Porque você vai se tornar uma pessoa de valor. A gente se torna uma pessoa de valor. Então observe bem, essa questão do gerenciamento. É você tirar o mínimo do máximo. Você tirar o máximo do mínimo. Porque, por exemplo, se você trabalha, você tem o seu salário, tira 10% do que você ganha e começa a investir no curso, em livros. Você vai investir em cursos, em livros. Tira 10% do seu salário e começa a investir em você para você ver a grande diferença que vai fazer. E você começa a praticar isso. Então isso é muito interessante. Você tirar 10% do que você ganha e investir no seu aprimoramento. Para você se tornar uma pessoa de valor. Porque aonde tiver uma necessidade, eles vão ver que é você que é capaz de substituir. Então isso é muito importante. Então por que eu falo isso? Porque assim que eu casei, porque quando você é solteiro, você tem um nível de vida. Então quando eu casei, então eu fazia em múltiplas tarefas, trabalho, desenvolver várias fontes de trabalho. Então eu ia trabalhar na construção civil, ia dar aula particular, ia praticar exercício físico, eu ia estudar, eu ia aprender mais, eu ia trabalhar, ia fazer hora extra e assim por diante. Então quando eu casei, eu tive que começar a diminuir o volume de trabalho. Então tinha dia que eu tinha que desligar o telefone, porque eu tinha que ter mais tempo em casa. Ter mais tempo em casa e desenvolver outros meios, tá entendendo? Para que eu tivesse mais tempo em casa. Então, isso é muito importante. Não é apenas trabalhar, você tem que aprender a administrar. Então, o tempo que eu tenho em casa, então o que eu fazia? Ou o que eu faço? Eu tenho que desenvolver no mínimo 1 ou 2 horas no meu crescimento pessoal, espiritual e físico. Todos os dias. Então, por quê? Você tem que trabalhar, mas tem que cuidar da sua saúde. Você tem que ser plano em todos os aspectos. Porque não adianta você estar trabalhando, se matando de trabalhar, e você ter uma saúde decaída. Então, é muito importante você começar a investir em você mesmo com parte daquilo que você ganha. Comece a observar onde você está trabalhando. Como que as pessoas fazem as coisas. Porque vai chegar um dia, você vai ter o privilégio de montar a sua própria empresa, de montar o seu próprio negócio, de ser um administrador, de tudo isso. Então, isso é você tirar o máximo do mínimo. É gerenciar o recurso que está sob a sua mão. E observando bem, porque tem muitas pessoas, observe bem, trazendo para esse hábito financeiro, de dízimo, de oferta, é uma forma, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas a mentalidade, principalmente do povo brasileiro, a respeito disso, por que é isso?
Dízimo é um treinamento para você gerir recursos. Se você é um gerenciador de recursos. Então, por quê? Dízimo não é sobre dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. É sobre gerenciamento. Porque se você conseguir gerenciar, multiplicar e abençoar outras pessoas, então ele vai te confiar mais. Porque tem muitas pessoas esperando ganhar na Mega Sena para poder fazer as coisas. Então, o que é isso? Isso é um preguiçoso que quer ganhar sem esforço. É aqueles que jogam na Mega Sena. Eles querem enriquecer sem o mínimo esforço. Isto está sendo fiel. Então, trazendo essa parte aqui para dízimo, falando da forma da igreja, o que acontece? O que é o dízimo? O dízimo é um gerenciamento. Ou seja, você está gerenciamento através da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, você está sendo o quê? O que é dízimo? É uma prova que Deus está te provando se você é fiel. Observe bem. Se você é fiel, dízimo fala de fidelidade, o dízimo fala de honestidade, o dízimo fala de disciplina e o dízimo está falando de gerenciamento e confiança. Gerenciamento e confiança. Vou dar aqui algum exemplo para você, isso é muito importante. Exemplo de gerenciamento, porque muitas pessoas estão desperdiçando. As pessoas estão desperdiçando. As pessoas estão, olá, Deus abençoe. As pessoas estão desperdiçando aquilo que vem para as suas mãos. Eles estão desperdiçando. Como que estão desperdiçando? Um princípio de gerenciamento é não desperdiçar. Jesus, quando ele fez o milagre, ali com aquelas pessoas, cerca de 5.000 pessoas, entre homens, no total ia dar cerca de umas 12.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e na forma geral. Foi a contagem total. Mais de 12.000 pessoas. E Jesus, ele pegou o pão, 2 peixinhos, deu graças e mandou os discípulos separar ele. Senta de 100 e de 50. Manda sentar em grupo. E ele sentou em grupo. O que Jesus fez? Ele tirou o mínimo, tirou o máximo do mínimo. E alimentou-lhe 12 pessoas. E ele alimentou aquelas 12.000 pessoas, vamos dizer assim, na contagem total, porque na Bíblia está escrito cerca de 5.000. Mas a contagem total, se você contar entre homens e mulheres, velhos, homens e mulheres, vai chegar nessa base. E o que Jesus fez? Ele disse, olha, recolhe as migalhas. É um princípio de gerenciamento. Não desperdiçar. É não ter esse desperdício. É um princípio de gerenciamento muito importante. Então, observe bem. O que Jesus está... olha só, no livro de Provérbios, é muito interessante que fala no livro de Provérbios, a questão de gerenciamento. Ele fala que os pais deixam herança para os seus filhos. Olha só, os pais ele tem que deixar herança para os seus filhos. Então, na Bíblia, a herança está falando de imóvel, investimento para os filhos dos seus filhos. Aleluia. Para os filhos dos seus filhos. Então, por quê? É muito importante. Não é herança você deixar um carro para o seu filho, uma roupa, porque o carro vai estragar. A casa vai se acabar. O carro também se acaba. A roupa também se acaba. Ele está falando de herança. E herança na Bíblia fala de imóveis. Olha só o que Deus tem para nós, a herança. Ele tem uma terra. Terra é imóvel. É imobiliária. Então, hoje, se você observar, então, o que você está deixando para os seus filhos? Observe bem. Se você partisse hoje, o que seus filhos teriam para se manter se você partisse hoje? A idade que você tem. Então, isso é muito importante que eu falo para muitas pessoas.
Então nós temos que observar a respeito disso. Faça as coisas e busque ter esse gerenciamento. Ter esse gerenciamento. Porque isso vem da parte de Deus. Porque eu estou falando aqui sobre gerenciamento, e no gerenciamento entra recurso, e o recurso entra dinheiro. Porque a Bíblia diz que o dinheiro, ele revela tudo. O dinheiro revela tudo. Por exemplo, se tem briga constante em um casal, você vai buscar a origem está no dinheiro. Porque ele recebeu o salário e ele vai para as baladas, ele vai para o bar e ele vai gastar onde não pode. Então o fundamento foi o dinheiro que ele pegou e foi gastar. Olha só como que é importante, né? Se o camarada está no adultério, vai buscar o que é que vai revelar o dinheiro, porque ele vai ter dinheiro para poder fazer o que ele não estava fazendo. Então tudo, o dinheiro, ele está revelando tudo. Ele revela tudo. Então isso é muito importante quando nós aprendemos sobre o gerenciamento. O gerenciamento. Então o que é gerenciamento? O objetivo do gerenciamento é o objetivo principal da humanidade. Observe bem, o objetivo principal de Deus para a humanidade é gerenciamento. Porque todos nós temos 24 horas por dia, igual qualquer outra pessoa. 8.000 horas, 8.700 horas por ano você tem. Você trabalha apenas 2.232 horas por ano. Você dorme 2.000, olha só, 688 horas por ano. Somando, você tem quase 3.000 horas. Como é que você gasta essas 3.000 horas? Gasta elas à toa. Gasta ela na Netflix, gasta ela vendo as séries, você gasta ela no TikTok, gasta elas passando feeds de notícia, vendo fofoca, vendo fuxico, e muitos falando da vida alheia, e não pega essas 3.000 horas e investe no crescimento, para que no próximo ano ele esteja em outro nível. Observe bem o que eu estou falando para você. Isso é questão de gerenciamento. Num dia, observe bem, em um dia, nós temos 86.400 horas, ou 400 segundos. Como que você gasta esses segundos no seu dia? Então é muito importante nós observarmos. Porque quando nós observarmos e começarmos a aplicar, gerenciar o nosso tempo, você vai ver a grande diferença que vai acontecer na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, nas suas finanças, a multiplicação que vai ter nos seus bens. Isso é muito importante, você aplicar isso sobre a sua vida. Vai ter um crescimento em todas as áreas. Por quê? Deus ele fez o homem. E o principal motivo de Deus fazer o homem não é para que ele se tornasse um missionário. Não é para que ele se tornasse um pastor. Não é para que ele se tornasse um presbítero. Não é para que ele se tornasse um apóstolo, um bispo. O objetivo principal de Deus criar o homem é para que ele venha gerenciar aquilo que ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele vai cobrar aquilo, a forma que o homem governa a terra. Ele vai cobrar. Ele fala na boca do apóstolo Paulo em Romanos que ele vai cobrar a forma que nós estamos tratando, gerenciando a terra e os seus recursos. Isso é importante nós observarmos. Então, por quê? O objetivo dessa humanidade é a administração. Porque esse é o principal motivo de Deus ter criado o homem. Para que a gente venha ter uma liderança eficaz, é preciso o quê? Administração. E para finalizar, a administração de quê?
administração de recursos, fechando, administração de equipamentos, administração de ambiente, administração de atividades, observe bem, administração de instalações, tudo está sob a sua responsabilidade. Você pode ser um crente que ora, que jejuma, que consagra, mas não avança em lugar nenhum. Porque eu conheço muitos pastores que entra ano e sai ano, a congregação só vai diminuindo em vez de aumentar o número. E fica o tempo todo dizendo, eu não consigo fazer isso porque eu não consigo fazer isso. E quando você vai ver o resultado, é só você olhar em volta, no templo, na igreja, faça uma observação no carro, na forma que ele se veste, que anda, o horário, o comprometimento dele com as coisas. Você vai ver por que isso acontece. É por falta de gestão. É por falta de gerenciamento. Então, para nós finalizarmos, eu quero aqui estar só fortalecendo você. Aleluia. Aprenda. Vá fazer o que você quer aprender. Tem muitos, compre livros sobre o que você quer aprender. É sobre finanças, compre livros sobre finanças. O que você quer aprender? É oratória? Vai estudar sobre oratória. O que você quer aprender? Desenvolver uma habilidade? Vá focar nessa habilidade. Seja ela qual for, é fazer bolo, seja ela qual for. O meu conselho para você, saiu do seu emprego, vai investir essas horas para se desenvolver e se tornar uma pessoa de valor. Então, nesse momento, eu quero que estar louvando. Temos 1.020 pessoas aqui conosco, aqui pelo Calvário. Que Deus abençoe ricamente a sua vida por estar investindo esse tempo para estarmos aprendendo junto da palavra do Senhor. Quero que estar louvando a Deus por cada um, que Deus abençoe. Obrigado aí pelos seus comentários. Obrigado aí pelos bastão. Que Deus abençoe de uma forma ricamente. Da mesma forma, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu like. Da mesma forma, você que nos acompanha aqui pelo Calvário, compartilhe com mais pessoas, curta, deixe os seus comentários e vamos juntos avançar e crescer e aprender a gerenciar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, neste momento, abençoando a vida de cada um dos teus filhos. Que a partir de agora, Senhor, eles se tornem bons gestores. Eles se tornem bons gestores. Não apenas pastores, não apenas missionários, ou diáconos, presbíteros, seja lá o que for, mas que eles sejam pessoas que saibam gerenciar. Que eles tenham gestão no seu tempo, na sua qualidade de vida, nas suas finanças, nas suas responsabilidades, com pessoas, com equipamento, com recursos, Pai, com aquilo que está confiado sobre a vida deles, sobre a mão deles, que o Senhor faça prosperar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que Deus te abençoe. Aí, um forte abraço.